Esse cara era o sonho de consumo de todo o campus, e ainda assim foi traído 99 vezes. Seu nome, Wong Bin, lindo pra caramba e um deus nos jogos. Jogos, sejamos claros. Tirem essas mentes da sarjeta. O único, porém, ele é de uma família modesta e trabalha sem parar para dar conta das despesas. Ainda assim, isso não o impediu de ser o homem ideal de todas as garotas. Garotas lindas estavam sempre ao seu redor, caindo a seus pés, mas ele só tinha olhos para uma, Zhao Qian, uma rainha do drama materialista, a chamada deusa da escola. Para alimentar sua vaidade, Wang Bin fazia malabarismos com 3 empregos por dia só para acompanhá-la. Toda vez que Wang Bin era pago, ele gastava tudo com Zhao Qian só para fazê-la sorrir. Mal ele sabia, ela já tinha dormido com outros caras mais de 800 vezes. Enquanto isso, ele nem sequer tinha tocado em um fio de cabelo dela. Essa é a tragédia de um banana. Como em qualquer outro dia, Long Bin saiu do trabalho e entrou no jogo para matar o tempo. Mas no momento em que ele passou de nível, uma mensagem estranha apareceu. Você é o jogador mais rápido a terminar. Você está convidado a entrar no mundo apocalíptico. A promessa de recompensas épicas? Não precisa dizer mais nada. Sem hesitar, Wang Bin clicou em aceitar. Uma voz robótica ecoou enquanto o sistema finalizava seu registro. Então veio o verdadeiro choque. Ele agora podia entrar no mundo apocalíptico a qualquer momento sob 5 regras estritas. Regra 1. Se você morrer lá, você morre de verdade. Regra 2. Sobreviva por 7 dias inteiros para retornar. Regra 3. Um dia na realidade equivale a 7 no apocalipse. Regra 4. Apenas itens não vivos podem ser transportados entre os mundos. Regra 5. Não há regras no mundo apocalíptico. Sua única missão é permanecer vivo. Mensagem do sistema: o mundo apocalíptico será aberto em 4 horas. Prepare-se adequadamente. Assim que ele viu que itens podiam ser trazidos de volta ao mundo real, Long Bin soube. Essa foi a decisão certa. Planejando estocar para 7 dias inteiros no apocalipse, ele abriu sua carteira e não viu nada além de ar. Ele ficou parado ali congelado por um segundo. Então decidiu voltar para o campus e pedir uma pequena ajuda a seus colegas de quarto. Mas quando ele finalmente os viu, as palavras simplesmente não saíam. Ele não conseguia se forçar a pedir. Os 2 colegas de quarto trocaram um olhar, entendendo instantaneamente tudo. Sem dizer uma palavra, eles esvaziaram suas carteiras e colocaram todas as suas economias na frente dele. Enquanto ele estava saindo, seus colegas de quarto o lembraram: pare de gastar todo o seu dinheiro com Zhao Qian. Se dê um presente de vez em quando, cara. Wang Bin ficou genuinamente emocionado. Seu peito apertou e ele pensou: com irmãos como esses, minha vida já é uma vitória. Ele jurou a si mesmo. Quando ele voltasse do apocalipse, ele os trataria como reis. Assim que todos os suprimentos foram empacotados, Wang Bin se preparou para partir. Percebendo que ele estaria fora por um dia inteiro, ele imaginou que Zhao Qian poderia pirar se não conseguisse contatá-lo. Então ele ligou para ela com antecedência. Para sua surpresa, Zhao Qian disse que também tinha algo para conversar com ele. Pensando que ela apenas sentia sua falta, ele sorriu e disse: vamos conversar quando eu voltar, certo? Ela fez uma pausa por um segundo, mas Wang Bin rapidamente interrompeu. Confia em mim, quando eu voltar, tenho uma surpresa para você. Zhao Qian respondeu superficialmente: tudo bem, então eu espero. Mas assim que ela desligou, suas bochechas ficaram vermelhas de excitação. Um homem ao lado dela se inclinou com um sorriso lascivo. Quem estava ligando tão tarde? Enquanto ele falava, sua mão deslizou direto para o cós dela. Zhao Qian soltou um gemido suave e sussurrou: apenas alguém sem importância. Não se preocupe com ele. Vamos continuar. E assim, a floresta ecoou com uma sinfonia rítmica de clap-clap, enquanto o carro balançava em puro êxtase. Enquanto isso, Wang Bin havia cruzado oficialmente para o mundo apocalíptico. Sem festa de boas-vindas, apenas uma multidão de zumbis o forçando a entrar em um prédio abandonado. O que ele não sabia era que uma garota já havia posto os olhos nele. Após uma rodada brutal de combate, a poeira finalmente baixou. A garota parecia suja, exausta e lamentável. Então, Wang Bin, de coração mole como sempre, deixou-lhe um pouco de comida antes de partir. Mas assim que ele virou uma esquina, ele se deparou com um grupo de caras durões bastante extravagantes. Eles exigiram suprimentos, mas quando Wang Bin se recusou, seus sorrisos desapareceram.
Um dos brutamontes estalou, brandindo um porrete de metal direto para ele, em menor número e superado. Long Bin não teve escolha a não ser correr por sua vida. Observando tudo isso se desenrolar de longe, estava a mesma garota de antes. Ela zombou, novato vai ser novato. Então, sem hesitar, ela saltou do 10º andar, um enorme tijolo de concreto na mão e wham! Ela esmagou um daqueles caras no local. Os outros 2 caras se viram atraídos pelo grito. Mas antes que eles pudessem sequer reagir, a garota levantou seu pé não lavado por meio ano, sem dúvida, e lançou um chute voador direto na cabeça do cara careca. Para o choque de todos, sua cabeça aguentou como um capacete de aço, completamente ilesa. Seu pé, por outro lado, se retorceu como um pretzel no local. Percebendo que estava em apuros, a garota abandonou toda a pretensão e pegou uma faca de Long Bin. Ela rosnou: ative a varredura de ponto fraco agora. Em segundos, ela havia focado no lugar perfeito para atacar. Um corte limpo e o cara careca estava fora de combate para sempre. RIP, aluguel nunca pago. Os outros 2 pareciam ter visto um fantasma e fugiram sem pensar 2 vezes. Wong Bin estava prestes a persegui-los para o serviço de limpeza, mas a garota bloqueou seu caminho. Não persiga. Essa luta foi alta demais, ela avisou. Zumbis estarão sobre nós a qualquer segundo. E sem dizer mais uma palavra, ela agarrou o braço de Wong Bin e o arrastou para um prédio próximo. Assim que Wong Bin estava prestes a recuperar o fôlego, a garota de repente pressionou uma lâmina em seu pescoço: derrube o bastão de choque. Agora ela exigiu, olhos cheios de suspeita. Wong Bin instantaneamente levantou as mãos em sinal de rendição. Então, cuidadosamente, colocou o bastão no chão. A garota bufou com raiva e o chutou para o outro lado da sala. Vendo as coisas tomarem um rumo perigoso, Wong Bin puxou sua carta trunfo. Ele despejou toda a comida em sua bolsa. No apocalipse, essas coisas valiam mais do que ouro, 100 vezes mais. Os olhos da garota se iluminaram como bolas de discoteca. Qualquer rancor que ela tivesse, instantaneamente esquecido. Ela olhou incrédula. Quem é você? Como diabos você tem toda essa comida? Vendo que ela já estava seduzida pelo ramen. Há muito tempo que o ferro foi forjado enquanto estava quente. Isso é um segredo por agora, mas estou aqui só por 7 dias. Se nos encontrarmos novamente, eu trarei ainda mais para você. Sem problemas. Ela não insistiu mais. Meu nome é Guan Xiaoyu. Ela disse calmamente. Com isso, ela se virou e voltou para o quarto dela. E o Wang Bin, ele finalmente desabou na cama, completamente exausto do caos do dia. De repente, Wang Bin lembrou por que ele veio a este mundo em primeiro lugar. Ele saltou e começou a vasculhar. Depois de um pouco de escavação, jackpot, uma pilha de joias. Uau! Este colar sozinho valeria centenas de milhares em casa. Mas aqui no Apocalipse, ouro e diamantes não valiam nada, não dava nem para trocar por repolho. Ainda assim, isso deixaria Zhao Xin muito feliz. Imaginando se o estoque pertencia a Guan Xia, ele decidiu perguntar. Então ele abriu a porta dela apenas para pegá-la no meio de um banho, sem camisa. Wang Bin bateu a porta perturbado. Desculpa, eu estava apenas me perguntando se eu poderia talvez comprar aqueles acessórios de você. Vista-se agora, Guan Xiaoyer respondeu casualmente. Se você o quer, pegue-o. Ninguém se importa mais com essa porcaria. Wang Bin sorriu. Bem, eu me importo. Eu tenho grandes planos para essa porcaria. Em troca, eu vou te dar ainda mais comida. Comida? Os olhos dela brilharam. Você quer dizer que se eu te ajudar a encontrar mais dessas coisas inúteis, você vai me dar mais para comer? E assim, uma bela parceria nasceu, trocando lixo brilhante por tesouros saborosos. Assim que os dois estavam planejando onde procurar mais joias, eles ouviram passos se aproximando do lado de fora. Era a gangue da cabeça de tigre, de volta para se vingar depois de perder um cara antes devido ao caos zumbi. Sem outra escolha, Wang Bin e Guan Xiaoyu se mudaram para um local mais seguro para descansar. Esta cidade era controlada por 4 grandes gangues: Cabeça de Tigre, Tubarões Loucos, Ursos de Ferro e Águias do Céu, cada uma mais selvagem que a outra. Mas Wang Bin não poderia se importar menos com as guerras territoriais. Tudo em que ele conseguia pensar era em barras de ouro. Guan Xiaoyed disse a ele que o único cofre conhecido na área ficava no fundo do território dos Tubarões Loucos. No segundo em que Wang Bin imaginou aqueles maníacos bombados, ele saiu dessa ideia imediatamente. O tempo voou
e logo era o último dia de sua visita ao apocalipse. Quando a contagem regressiva em seu telefone chegou a 0, Wong Bin retornou com sucesso ao mundo real. Perto dali, um casal que estava prestes a ter um momento de intimidade ao ar livre ficou apavorado com o súbito retorno de Wang Bin, guardando sua paixão e decepção. Enquanto isso, Wang Bin estava nas nuvens, carregando uma mochila cheia de barras de ouro maciço. Alegre, ele pegou seu telefone e ligou para sua namorada, Zhao Qian, ansioso para compartilhar as boas notícias. Sem que ele soubesse, Zhao Qian estava atualmente procurando uma casa com outro homem. A mão do cara deslizou para cima e para baixo em sua cintura, fazendo suas bochechas corarem e sua respiração acelerar. Ele se inclinou e sussurrou: "Apenas termine com ele e eu pagarei a entrada para o seu novo lugar agora mesmo." O coração de Zhao Qian disparou. Ela rapidamente ligou para Wang Bin. "Querido, venha para o escritório de vendas do GMB Garden. Eu estarei esperando barra invertida." Wang Bin, ingênuo como sempre, se iluminou de excitação. Incrível! Vou vender o ouro, comprar uma casa para ela e dar a ela a surpresa de uma vida. Logo após desligar, ele correu para uma joalheria de luxo no centro da cidade, esperando trocar algumas peças por dinheiro. Mas a vendedora deu a ele um olhar de nojo e já estava acenando para ele ir embora, como um cão vadio. Desesperado, Wang Bin puxou uma pedra preciosa para provar que ele era legítimo. O vendedor zombou, deu uma olhada e declarou que era falso na hora. "Boa tentativa", ele disse acenando em direção à porta. "Agora saia." A forte comoção no saguão finalmente chamou a atenção do gerente da loja. Wang Bin balançou a cabeça e suspirou. Uma loja tão grande e ninguém aqui sabe o que é um tesouro de verdade. Ele se virou para sair. Naquele momento, o gerente se aproximou. "Senhor, por favor, espere. Eu sou o gerente aqui. Posso dar uma olhada mais de perto nessa pedra preciosa?" No momento em que ele a segurou, seus olhos se arregalaram, praticamente brilhando como titânio reforçado. O vendedor desavisado continuou falando. "Gerente Zhang, este cara está aqui só para causar problemas." O rosto do gerente Zhang ficou frio de raiva. "Cale a boca e vá buscar chá para nossos hóspedes de honra agora." Com apenas um punhado de joias, Wang Bin saiu com uma avaliação de mais de 60 mil. Ele imediatamente chamou um táxi e foi para o escritório de vendas do GMB Garden. Mas no momento em que chegou, ele viu Zhao Qian nos braços de outro homem. Seu coração afundou como uma pedra. "Eu me fui por um dia e ela já encontrou outra pessoa?" Com os olhos vazios, ele perguntou: "Zhao Qian, quem é este?" Antes que ela pudesse responder, o homem ao lado dela zombou. "Sério? Zhao, que tipo de perdedor você estava namorando antes? Ele era um sem-teto ou algo assim?" A multidão ao redor deles também começou a rir. Esta é uma residência de luxo. O que um trabalhador da construção civil como ele está fazendo aqui? Mas o que Zhao Qian disse em seguida esmagou completamente o coração de Wang Bin. "Vamos terminar. Você poderia me comprar uma casa. Se você realmente me ama, você ficaria feliz por mim." Wang Bin olhou para ela, sua voz baixa e trêmula. "Então você está realmente terminando comigo por causa de uma casa?" Zhao Qian pareceu um pouco envergonhada, mas não negou. O homem ao lado dela sorriu arrogantemente, jogando lenha na fogueira. "Wang Bin, certo? Se você for embora agora, não é tarde demais. Fique por perto e eu mesmo vou te derrubar." Wang Bin fecha os punhos pronto para socar, mas Zhao Qian agarrou seu braço para impedi-lo. Foi quando o cara de cabelos compridos de repente lhe deu um tapa no rosto e zombou. "Você acha que é durão? Eu já provei cada centímetro de Zhao Qian, ainda a quer." No instante seguinte, Wang Bin o mandou voando com um chute selvagem, derrubando-o no chão. Quando ele avançou para terminar o serviço, Zhao Qian o puxou de volta novamente. Wang Bin gritou irritado: "Solta! Não me importo se o próprio rei aparecer. Ninguém vai me impedir agora." De repente, Zhao Qian lhe deu um tapa forte e cuspiu friamente. "Acabou. Você pode simplesmente sumir? Você sequer sabe quem é o jovem mestre Li? Eu nunca me rebaixaria a ficar com um perdedor como você." Com isso, ela se virou e se jogou docemente nos braços de Li. Wang Bin observou tudo. Então riu amargamente, sussurrando para si mesmo. Então todos aqueles anos não significaram nada. No final, uma casa valia mais do que meu amor. Que piada! Naquele momento, os seguranças correram para cima dele. Um olhar para as roupas surradas de Wang Bin e eles imediatamente tentaram expulsá-lo. Wang Bin olhou para eles.
É assim que vocês tratam seus clientes? A agente feminina zombou. Cliente, por favor. A unidade mais barata aqui custa de 5 a 6 milhões. Você é um estudante falido. Pare de sonhar. E você teve a audácia de bater no meu cliente. Wang Bin piscou. 5 ou 6 milhões? Isso é para ser muito? O gerente de vendas próximo finalmente interveio, incapaz de ouvir mais. Ok, garoto. Chega de besteiras. Mas a voz de Wang Bin permaneceu calma. Snobs como vocês só veem roupas, não pessoas. Eu vim aqui para comprar uma casa, mas o serviço de vocês? Repugnante. Perdi todo o interesse. O tom do gerente ficou gelado, cheio de sarcasmo. Bem, então peço desculpas em nome deles. Mas se você não é um comprador e causa problemas aqui, talvez eu tenha que chamar a polícia. Long Ben fez uma pausa por um momento e então respondeu. Para ser honesto, eu vim aqui com a intenção de comprar, mas agora percebo que o nível de vocês é muito baixo para eu desperdiçar dinheiro. A multidão ao seu redor zombou, convencida de que ele estava blefando, todos assistindo ansiosamente para vê-lo se envergonhar. Wang Bin olhou para Zhao Qian, então sorriu levemente. Zhao Qian, espero que você nunca se arrependa disso. Yay! Felicidades para vocês dois. Assim que Wang Bin se virou para sair, o gerente de repente o impediu. Se as propriedades normais não te interessam, então me diga, que tipo de faixa de preço te agrada? Wang Bin respondeu casualmente, uma mansão. Nada abaixo de 20 milhões vale meu tempo. As sobrancelhas do gerente se contraíram. Esse cara está falando sério? Mas ele sorriu e disse, felizmente para você, nós temos exatamente isso. As mansões à beira do lago, no Lago Esmeralda, começam em 20 milhões. Mas claro, você terá que provar que pode pagar. Wang Bin assentiu sem hesitação. Sem problema, mas eu tenho uma condição. Assim que eu provar, quero aqueles 3 palhaços rastejando de joelhos pelo saguão. 3 voltas. A agente feminina estava prestes a objetar, mas o gerente a silenciou instantaneamente. Fechado. Se você tem o que é preciso, será nosso hóspede mais honrado. Naquele momento, o jovem mestre Li, finalmente se recuperando, empurrou Zhao Tin para o lado e atacou Wang Bin com raiva. Mas no segundo seguinte, Wang Bin casualmente arremessou uma barra de ouro de 50 libras diretamente nele. BM, mandando-o voando novamente. O gerente ficou congelado, sua voz tremendo. Espere, estou vendo isso direito? Aquilo era uma barra de ouro maciça que ele acabou de jogar? A multidão antizombeteira ficou em silêncio mortal. Todos de repente se transformaram em contas privadas. Ninguém ousou dizer mais uma palavra. Zhao Qian correu para o lado de Li, em pânico e confusa, mas Wang Bin nem sequer lhe dirigiu um olhar. Zhao Qian, não acredito que você se tornou assim. Eu não te perdi. Você me perdeu. Então, sem dizer uma palavra, Wang Bin pegou seu telefone e casualmente mostrou a todos o saldo bancário. O gerente se inclinou para dar uma olhada e quase se mijou, mais de 70 milhões. A vendedora, convencida que o havia zombado antes, começou a suar frio, seu rosto pálido de arrependimento. O gerente imediatamente se curvou e pediu desculpas sem parar, seu tom cheio de pânico. Sem hesitar, ele ordenou que os 3 bocarras se ajoelhassem e rastejassem 3 voltas ao redor do saguão. E assim, Wang Bin comprou uma mansão à beira do lago de 30 mil hairs, paga integralmente no local, não por despeito, mas porque precisava de uma base de operações para seu inevitável retorno ao mundo apocalíptico. Enquanto isso, de volta ao campus universitário, os 2 melhores amigos de Long Bin tinham acabado de saber sobre seu término. Ambos pareciam profundamente preocupados. Eles tentaram ligar para ele várias vezes, mas ele não estava atendendo. Então, de repente, um deles recebeu uma notificação de texto. Sua conta bancária acabara de receber 1.000 de yuan. Um segundo depois, o outro amigo recebeu exatamente a mesma mensagem. Confusos, mas curiosos, eles abriram seus aplicativos bancários apenas para verificar. Seus queixos caíram. Cada conta realmente tinha 1 milhão extra sentado nela. Assim que estavam prestes a ligar para o banco em pânico, a ligação de Long Bin chegou. No momento em que atenderam, um deles perguntou ansiosamente, Irmão, o que aconteceu? Você está bem? Wang Bin respondeu calmamente, Estou bem, apenas voltando para minha cidade natal por um tempo. Quando descobriram que Wang Bin havia lhes enviado o dinheiro, ambos congelaram. Seu primeiro pensamento, Wang Bin riu da reação de seu amigo. Relaxem,
É só troco. Digamos que tive sorte e ganhei na loteria. Seus amigos ficaram sem palavras. 1 milhão é troco? Irmão, que diabos você fez? Honestos como sempre, perguntaram diretamente. Então qual foi o tamanho desse prêmio? Wang Bin encolheu os ombros. Cerca de 100 mil, mais ou menos. Vocês me ajudaram nos momentos difíceis. Agora que eu consegui, isso não é nada. Os dois não perguntaram mais, mas pareceram sérios. Ainda assim, cuidado com o jovem mestre. Ele não é do tipo que deixa as coisas passarem. Wang Bin acenou com a mão. Não se preocupem com ele. Eu vou lidar com isso. Estou voltando para minha cidade natal por enquanto. A bebida é por minha conta quando eu voltar. Em frente à casa de sua família, Wang Bin caiu em profunda reflexão. Ele não tinha visitado muito enquanto namorava Zhao Qian, e esse remorso pesou muito. Irmão, você acabou de roubar um banco? Seus pais nunca se importaram se ele tinha dinheiro ou não. Tudo o que sempre quiseram foi que ele estivesse seguro e saudável. Durante o jantar, eles pareceram inquietos, pensando que ele devia ter se metido em problemas. Não querendo preocupá-los, Wang Bin sorriu e disse que ganhou na loteria e voltou para casa para trazer-lhes algum dinheiro. Mas esta viagem não foi apenas para a família. Ele também precisava ver alguém importante. Depois de se encontrar com seus pais, Wang Bin foi visitar o próprio homem, seu infame segundo tio. Segundo tio não era apenas um velho qualquer. Ele era uma figura lendária das ruas, com ferramentas suficientes para abastecer uma pequena milícia. Wang Bin estava de olho em uma coisa, aquela velha espingarda de caça. No Apocalipse, isso mudaria o jogo, mas o tio foi além, jogando para ele também uma arma tranquilizante. Pegue isso também. Se você não pretende matar, pelo menos traga um vivo. Depois de preparar tudo, Wang Bin finalmente estava pronto para partir. Desta vez, ele embalou mais do que apenas um facão. Ele até trouxe explosivos. Ser rico realmente é diferente, de armas de brinquedo ao poder de fogo total. Quando a contagem regressiva chegou a 0, Wang Bin foi instantaneamente teletransportado de volta para o Apocalipse. Enquanto isso, Guan Xiaoyu estava olhando para seu último pacote de doce de leite Wang Bibin, com os olhos cheios de lágrimas. Assim que o desespero atingiu seu pico, a porta se abriu de repente. No momento em que ela viu quem era, ela caiu em lágrimas. Irmão Wang, você realmente voltou? Você não me abandonou. Wang Bin tentou responder, mas quase ficou sem ar. Seus abdominais rasgados haviam atingido seu peito. Então ele notou que seu corpo estava coberto de hematomas e cortes. Alarmado, ele perguntou: "O que aconteceu com você?" Guan Xiaoyu explicou: "A gangue Cabeça de Tigre colocou uma recompensa em nós. Eu estava preocupada com você, então saí para coletar informações, mas fui emboscada várias vezes. Eles me perseguiram até aqui. Eu mal escapei." Comovido por sua coragem, Wang Bin a puxou para seus braços. "Eu juro, vou varrer a gangue Cabeça de Tigre do mapa." Sentindo a tensão emocional aumentar, Wang Bin pigarreou e mudou de assunto rapidamente. "Ahem! Ei, venha ver que tesouro eu trouxe para você." Os olhos de Guan Xiaoyu se iluminaram. Era a lendária carabina de ar 98K. Ela a agarrou como uma criança abraçando um brinquedo favorito. Vendo o quanto ela amava, Wang Bin sorriu. "É seu. Que tal brinquedos ainda mais fortes na reserva?" De acordo com Guan Xiaoyi, enquanto Wang Bin estava fora, a gangue Cabeça de Tigre e a gangue Urso de Ferro tiveram um grande confronto com pesadas baixas em ambos os lados. Com ambas as gangues com falta de pessoal, Wang Bin sabia que este era o momento perfeito para mexer o caldo. Guan Xiaoyu parecia inquieta. "Irmão Wang, nós dois realmente podemos enfrentar gangues inteiras?" Wang Bin sorriu. "Não precisamos enfrentá-los de frente. Nós só precisamos provocar um pouco de caos. Deixe-os se destruírem. Então nós entramos e pegamos o ouro. Mas como vamos começar esse tipo de caos?" Ela perguntou com os olhos arregalados. Wang Bin riu astutamente. "Já tenho um plano." Ele puxou um detonador de sua bolsa e deu uma sacudida. "Apenas a gangue Urso de Ferro tem explosivos. Então nós explodimos o armazém da Cabeça de Tigre e colocamos a culpa nos ursos. Boom! Guerra de gangues instantânea. E assim, um esquema mortal foi posto em movimento. Naquela noite, sob a proteção da escuridão, os dois se esgueiraram em direção ao armazém da gangue Cabeça de Tigre. O guarda na entrada estava roncando como um porco morto, completamente inconsciente. Eles entraram e subiram as escadas sem problemas. De repente, passos, patrulha chegando. Eles subiram na ponta dos pés,
antes de serem vistos, mas assim que chegaram ao terceiro andar, eles se depararam com um guarda. Felizmente, Wang Bin tinha sua arma tranquilizante. Pop, pop, pop! O cara caiu como um saco de tijolos sem mais resistência. Eles avançaram e chegaram ao quinto andar com facilidade. No corredor, 2 membros da gangue Cabeça de Tigre estavam em uma conversa preocupada. Cara, não sei se realmente podemos derrotar a gangue Urso de Ferro. Nossa comida só vai durar um mês. Se arrastarmos isso, vamos morrer de fome, e eles têm explosivos e granadas. Avaliar eles não será fácil. Honestamente, talvez devêssemos apenas pegar o que pudermos e correr. O careca lançou-lhe um olhar de advertência. Abaixe a voz. Se o chefe ouvir isso, sua cabeça vai rolar. Sem que eles soubessem, Wang Bin estava agachado nas proximidades, ouvindo cada palavra alto e bom som. Momentos depois, os dois de repente sentiram a natureza chamando e foram em direção ao banheiro. Aproveitando a chance, Wang Bin fez um sinal para Guan Xiaoyu e eles entraram no corredor. De um dos quartos, um ronco alto ecoou. Wang Bin fez uma pausa concentrado. Sim, definitivamente era o chefe dormindo profundamente. A sala trancada bem ao lado devia ser o depósito. Guan Xiaoyu sussurrou. Irmão Wong, eles disseram que Cabeça de Tigre e Urso de Ferro vão lutar de qualquer jeito. Ainda precisamos começar algo? Wang Bin respondeu seriamente. Eu só tenho 7 dias aqui. Eles têm comida para um mês. Se esperarmos, eu vou embora e essa chance se foi. Era tudo o que ela precisava ouvir. Sua hesitação desapareceu, substituída pela determinação. Wang Bin examinou o cadeado e murmurou. Se atirarmos para abrir, o barulho vai nos denunciar e estaremos fritos. Justamente quando Wang Bin estava ficando sem opções, Guan Xiaoyu deu um passo à frente com um sorriso confiante. Não se preocupe, irmão Wang. Deixe comigo. Ela tirou um grampo de prata da manga, como se não fosse nada. Claramente não era a primeira vez dela. A boca de Wang Bin caiu, com estrelas nos olhos. Xiaoyu, você é incrível. Material de esposa total. Mas enquanto eles estavam ocupados com a fechadura, um rosnado baixo ecoou da janela por onde tinham entrado. Uma mão de zumbi manchada de sangue lentamente alcançou a fenda, procurando por uma presa. Enquanto isso, o guarda na porta ainda estava dormindo profundamente, roncando e babando alheio ao perigo. Passo a passo, os zumbis se aproximaram até que os gemidos finalmente acordaram o guarda. Ele esfregou os olhos e olhou em volta grogue, então congelou instantaneamente, sua alma praticamente deixando seu corpo. Todo o saguão estava cheio de zumbis, dezenas, talvez centenas deles. Um grito de gelar o sangue depois, toda a gangue Cabeça de Tigre acordou em caos. E bem então, Wang Bin e Guan abriram com sucesso a porta do armazém. Dentro havia um tesouro, comida, armas, suprimentos, tudo o que a gangue havia acumulado. Wang Bin imediatamente se moveu para plantar os explosivos. Mas quando ele se virou, viu Guan Xiaoyu abraçando um saco de arroz, rindo como uma criança que acabou de encontrar seu brinquedo favorito. De repente, um grito aterrorizado ecoou pelo corredor. Má notícia, chefe. Um enxame inteiro de zumbis acabou de invadir. O bandido careca tentou explicar mais, mas o chefe o derrubou com um único soco. Quantas vezes eu te disse? Nunca me acorde enquanto eu estiver dormindo, ou você estará morto. O cara de cabelo verde rapidamente entrou na conversa. Chefe, não foi nossa intenção. A base está realmente sob ataque de zumbis. Isso fez com que o rosto do chefe mudasse instantaneamente. Ele se virou bruscamente em direção ao armazém, uma profunda sensação de pavor surgindo. Ele abriu a porta à força, apenas para encontrar o lugar completamente saqueado, suprimentos espalhados por toda parte. Justamente então, um estranho som crepitante chamou sua atenção. Ele olhou e viu que os explosivos estavam armados. Boom! Uma explosão ensurdecedora sacudiu o prédio, enviando pessoas voando em todas as direções. O chefe olhou para os destroços, todo o seu estoque de suprimentos desaparecido. Ele rugiu de fúria. Isso é obra da gangue Urso de Ferro. Esses bastardos são carne morta. Enquanto isso, Wang Bin e Guan Xiaoyu já haviam entrado no sistema de ventilação e estavam rastejando para fora. Isso foi melhor do que o esperado. Wang Bin sorriu. Agora é só sentar e deixar as gangues se destruírem. Logo, eles chegaram ao final da ventilação. Wang Bin espiou, não viu ninguém e caiu no chão. Mas no momento em que seus pés tocaram o chão, uma onda de fedor podre atingiu, seguida por dezenas de zumbis correndo direto para eles.
Guan Xiaoyu não hesitou. Ela disparou vários tiros certeiros, acertando tiros na cabeça um após o outro, mas havia muitos zumbis. As balas sozinhas não conseguiam detê-los. Num piscar de olhos, ela perdeu o foco por apenas um momento e um zumbi investiu diretamente contra ela. No último segundo, Wang Bin entrou como uma tempestade, cortando o zumbi em um movimento heróico. Quando se trata de zumbis, nada supera o aço frio. Concordo. Guan Xiaoyu assentiu enquanto brandia sua lâmina. Muito mais satisfatório do que balas. Olhando para o mar de mortos-vivos à frente, uma onda de espírito de batalha surgiu entre eles. Se sairmos vivos, somos oficialmente companheiros de guerra para a vida toda. Com isso, os dois se lançaram na horda como mísseis, lâminas brilhando, sangue voando. Após o brutal confronto, eles desabaram em um sofá velho, encharcados de suor e sangue, ofegando por ar. Ainda bem que não era um enxame completo, murmurou Wang Bin. Ou seríamos petiscos de zumbis agora mesmo. Guan Xiaoyu riu entre suspiros. Essa luta foi incrível, mas agora estou faminta. Sem perder o ritmo, Wang Bin entregou a ela uma lata de batatas fritas. Comemore a vitória. Coma como realeza. Eu trouxe um estoque inteiro. Quando ela pôs os olhos na montanha de lanches que ele revelou, todas as suas maneiras de dama voaram pela janela. Ela mergulhou, devorando sem vergonha alguma. Honestamente, você não poderia culpar Guan Xiaoyu por entrar no modo besta total com os lanches. No apocalipse, qualquer um que pudesse sacar um estoque como esse era basicamente um senhor da guerra. E um saco de batatas fritas aqui valia mais do que uma barra de ouro de 500 quilos. Enquanto mastigava, Wang Bin casualmente abriu uma garrafa de cerveja para relaxar. Xiaoyu imediatamente se animou. Ei, eu também quero uma. Wang Bin acenou para ela. Você ainda é jovem. Sem cerveja para você. Beba um pouco de leite. No momento em que ele disse isso, sua expressão escureceu. Eu não sou mais uma criancinha. Sentindo o perigo, Wang Bin rapidamente fingiu um bocejo e recuou para seu quarto. Uma vez lá dentro, ele não perdeu tempo, puxou a interface do sistema. Havia uma mensagem importante mais cedo, enquanto lutava contra zumbis. Uma voz robótica ressoou quando a tela carregou. O aviso dizia: consuma 1000 quilos de ouro para desbloquear sua primeira atualização do sistema, um espaço de inventário de 50 metros cúbicos. A segunda atualização, acesso ao sistema de loteria, onde você pode ganhar livros de habilidades poderosas. O rosto de Wang Bin se contraiu. Ele rapidamente fez as contas. 400 yuan por grama. 1000 quilos significavam 400 mil de yuan. O sistema, sentindo seu colapso, tocou novamente. Não se preocupe, jogador. Este é um investimento de primeira linha. Adquira alguns livros de habilidades e sua taxa de sobrevivência e o apocalipse disparam. Wang Bin acariciou o queixo. Na verdade, isso parece valer a pena. Ele se virou para pegar outra cerveja, apenas para perceber que todas as suas bebidas haviam desaparecido misteriosamente. Olhando, ele viu Guan Xiaoyu dormindo profundamente no sofá. Latas vazias espalhadas ao redor dela. Com um suspiro impotente, ele a carregou para o quarto dela. Depois de deitá-la, ele olhou para o rosto adormecido dela, pacífico e inocente. E então, incapaz de se controlar, ele murmurou: droga, rosto de anjo, corpo de demônio. Que combinação! Mas assim que o pensamento lhe passou pela cabeça, aproveitando-se dela dessa forma, Wang Bin balançou a cabeça e saiu silenciosamente do quarto, no momento em que fechou suavemente a porta atrás de si. Guanxia de repente se sentou na cama murmurando: então, aos olhos do irmão Wang, eu realmente sou apenas uma irmãzinha. Na manhã seguinte, os dois se equiparam e foram para East City para criar problemas. Mas antes que chegassem longe, um cheiro delicioso de carne assada pairou no ar. Os olhos de Xiaoyu brilharam antes que Wang Bin pudesse reagir. Ela saiu correndo como um cão de caça no rastro do cheiro. Ao mesmo tempo, um líder de baixo escalão da gangue Mad Shark também sentiu o cheiro e estava se aproximando da fonte. Ele lambeu os lábios murmurando: isso é definitivamente carne. Se jogarmos as cartas certas, teremos um banquete e talvez até uma garota para aquecer a cama esta noite. Wang Bin e Xiaoyu chegaram bem a tempo de ver isso, imediatamente se escondendo para observar. Os membros da gangue começaram a se aproximar.
posicionando-se cuidadosamente perto da porta, claramente prontos para atacar. De repente, um grito alto veio de dentro do prédio. Parem! Movam-se de novo e eu atiro. Bem, a oficial Meow está em casa. Ouvi dizer que ele acabou de abater um javali selvagem. Pensamos em dar uma passada com os meninos para uma pequena amostra. Escondido nas proximidades, Wang Bin percebeu as vozes e se virou para Xiao Yu. Tem alguém lá dentro. Quem são eles? Xiao Yu sussurrou. O nome dela é Miao Ruyun. Ela era policial antes do apocalipse. Há também o mentor dela, Li Changping, além de 5 ou 6 mulheres e crianças. Nenhum deles é lutador. A mente de Wang Bin instantaneamente começou a calcular. Apenas os dois não seriam suficientes para derrubar a gangue Mad Shark. Mas, se eles recrutassem essas pessoas... Enquanto isso, do lado de fora, o líder da gangue estava perdendo a paciência. Vamos lá, pessoal. Já estamos aqui. Não vamos sair de mãos vazias. Ele zombou. Eu não sou ganancioso. Apenas metade do estoque servirá para manter os meninos aquecidos esta noite. Lá dentro, um dos homens hesitou. Miao Ryun, talvez devêssemos dar algo a ele. Só desta vez, os olhos de Miao Ryun ficaram frios. Absolutamente não. Eu conheço caras como eles. Você dá a eles uma polegada hoje, eles virão buscar sua cabeça amanhã. Então ela invadiu a janela e gritou. Você quer roubar de nós? Então venha pegar. Vamos ver do que você é realmente feito. Traga-o! A gangue Mad Shark realmente lançou um ataque à antiga base da policial Miao Ruoyun. Tudo por alguns pedaços de carne de porco. O que eles não esperavam era que Wang Bin e Guan Xiaoyu estivessem em emboscada, prontos para abrir fogo. Em segundos, todos os bandidos que eles trouxeram foram derrubados como dominós. Sem opções, o líder da gangue murmurou uma ameaça e fugiu com o rabo entre as pernas. Querendo recrutar o grupo de Miao, Wang Bin puxou sua arma suprema, um saco de batatas fritas. Mas no momento em que ele entrou na base deles, ele foi recebido pelo beijo frio do cano de uma arma contra sua testa. Depois de explicar que queria se juntar para derrubar a gangue Mad Shark, todos lá dentro congelaram. A gangue era muito poderosa. Aos olhos deles, resistir a eles era basicamente suicídio. Isto é, até Wang Bin casualmente puxar uma garrafa de cerveja gelada. A expressão de Li Changping fez uma mudança completa de 180 graus. Garoto, você está disposto a compartilhar esse tipo de tesouro? Você tem coragem. De agora em diante, você é meu irmão. Miao Ryun deu um passo à frente em choque. Espere, isso é cerveja de verdade? Essa coisa poderia comprar 3 caixas de munição no mercado negro. Vendo seus olhos brilhantes, Wang Bin também entregou a ela uma garrafa. Um gole depois, bam, a oficial durona se transformou em uma heroína de anime hiperativa. O modo de guerreiro bêbado foi ativado. Aproveitando o momento, Wang Bin distribuiu o resto de seus suprimentos de comida para todos na base. E assim, graças à sua diplomacia de lanches esmagadora, toda a base jurou lealdade a Wang Bin. Enquanto isso, uma guerra total havia entrado em erupção entre a gangue Tiger Head e a gangue Iron Bear. Fumaça, sangue e caos por toda parte. No dia seguinte, Wang Bin e sua equipe se infiltraram silenciosamente na base principal da gangue Mad Shark. Mas no momento em que viram cada bandido com armas, Wang Bin imediatamente recuou. De jeito nenhum vamos nos apressar e ficar cegos. Precisamos de um plano real. Mas Miao Ryun, fiel ao seu temperamento explosivo, retrucou. Eu preciso bater em alguém hoje, ou vou explodir. Naquele momento, um guarda-tubarão louco saiu para se aliviar, deu 3 passos e bam! Tiro na cabeça no local. Os membros da gangue nas proximidades pularam em pânico, com as armas em punho, gritando alertas por todo o lugar, mas eles não foram longe. Miao Ryun e Xiao Yu entraram no modo berserk total, derrubando inimigos à esquerda e à direita com precisão fria. Observando essas duas entrarem no modo de deusa da batalha, Wang Bin não teve escolha. Ele mergulhou e derrubou os dois no chão. Tudo bem. Chega de diversão aqui. Vamos criar problemas para a gangue Skyhawk em seguida. De volta ao santuário interno do Tubarão Louco, o chefe da gangue estava cercado por cadáveres cobertos com lençóis brancos, fervendo de raiva. Quem diabos fez isso? Ele rugiu,
Se eu descobrir, farei com que ele deseje nunca ter nascido. Um dos bandidos tubarões loucos rosnou. Chefe, Cabeça de Tigre e Urso de Ferro estão ocupados lutando entre si. Se alguém teve coragem de nos atacar, deve ter sido a gangue Falcão do Céu. Mas o chefe da gangue estreitou os olhos. Não é tão simples. Os Falcões do Céu não ousariam atacar primeiro. Alguém mais está puxando as cordas aqui. Primeira prioridade, descobrir o que diabos está acontecendo entre os tigres e os ursos. Ele ordenou friamente. Chame todos de volta à base. Precisamos nos reagrupar imediatamente. No fundo, porém, seu plano era claro. Deixar Cabeça de Tigre e Urso de Ferro se destruírem e então atacar e acabar com os Falcões do Céu. Enquanto isso, na base dos Falcões do Céu, o chefe deles jogava mahjong feliz, como se nada estivesse errado. Seu capanga sentou-se ao lado dele, elogiando cada movimento. Chefe, sua mão está insana. Você é um jackpot ambulante. De repente, um guarda invadiu o local pálido. Chefe, más notícias. Um de nossos postos avançados está em chamas. Graças à aula magistral de Wong Bin em caos estratégico. As 4 principais gangues estavam agora trancadas em uma guerra total. Tiroteios diários, derramamento de sangue sem fim. E Wang Bin, ele estava vivendo o sonho, comendo lanches, praticando pontaria, completamente imperturbável pelo caos que começou. A guerra entre Cabeça de Tigre e Urso de Ferro havia se intensificado em um banho de sangue brutal, sem restrições. Enquanto isso, Wang Bin e Xiao Yu faziam excursões diárias às zonas de guerra, coletando suprimentos, espionando movimentos e desfrutando do caos que haviam criado. Com seus suprimentos esgotados, a gangue Cabeça de Tigre foi com tudo, um ataque desesperado que exterminou completamente a gangue Urso de Ferro. Mas a vitória teve um preço alto. Apenas uma dúzia de membros da Cabeça de Tigre sobreviveram e sua base agora estava cercada por dezenas de milhares de zumbis presos sem escapatória. A gangue Tubarão Louco, tendo perdido ambas as ameaças rivais, viu sua chance. Eles mobilizaram todos os lutadores que tinham para invadir a gangue Falcão do Céu, mas mal sabiam que os Falcões do Céu haviam plantado uma toupeira dentro de suas fileiras que imediatamente enviou as informações de volta. Ao ouvir a notícia, o chefe Falcão do Céu se preparou reunindo todos os lutadores disponíveis para se preparar para o inevitável confronto. Eles ousam invadir nosso paraíso? Então vamos mostrar a esses cães o que acontece quando você cutuca o bico do Falcão do Céu. Enquanto isso, a base do Tubarão Louco estava quase vazia. Apenas uma equipe esquelética de guardas. Vendo a oportunidade, Wong Bin se infiltrou na base e derrubou o primeiro guarda com um único tiro silencioso. Antes que os outros pudessem reagir, sua arma já estava pressionada nas costas de outro guarda. Sua voz era baixa e fria. A menos que esteja morrendo de vontade de comer chumbo, não se mexa. Coopere! Naquele momento, Guan Xiaoyu retornou com sua equipe sussurrando: Irmão Wong, confirmamos que existem apenas esses 2 guardas neste andar. Quando os guardas descobriram que Wong Bin não estava atrás de comida, mas de ouro, suas expressões ficaram vazias. Ouro no apocalipse? O que diabos ele vai fazer? Subornar os zumbis? Ainda assim, eles conduziram relutantemente o grupo por um corredor em direção ao suposto cofre. Um deles apontou para a frente. Vê aquela porta no final deste corredor? Esse é o seu esconderijo de ouro. Miao Ruyan estreitou os olhos claramente, não acreditando. Ela falou, esse corredor está muito silencioso. Deixa eu ir primeiro. Long Bin sorriu, exatamente o que eu estava pensando. Sem hesitação, ele empurrou o guarda para a frente. Você lidera o caminho, mas ninguém notou o sutil sorriso sinistro curvando-se nos lábios do guarda neste tour guiado. Era uma armadilha, uma que havia sido planejada o tempo todo. O guarda sorriu presunçosamente para si mesmo. Que bando de idiotas! Há uma escada escondida para o nível superior logo à frente. Você não consegue vê-la até estar bem em cima dela. Assim que eu chegar às escadas e alertar os caras lá em cima, essas 2 garotas serão minhas hoje à noite. Ao chegar ao final do corredor, ele se virou com um sorriso. Chefe, é logo depois desta esquina. Mas Wang Bin não seguiu imediatamente. Ele se virou para Miao Ruoyun. Espere aqui, eu vou verificar primeiro. De repente, o guarda disparou correndo em direção às escadas com uma explosão de velocidade. Ele está correndo. Wang Bin gritou e o grupo correu atrás dele.
Mas assim que o guarda alcançou a escada, uma mão pálida e retorcida surgiu das sombras. Um grito de gelar o sangue ecoou por toda a base. Wang Bin e os outros congelaram no lugar, instintos em alerta máximo. Então vieram os gritos desesperados por ajuda e com eles o verdadeiro horror emergiu. Uma parede de zumbis agora estava entre eles e a entrada do cofre, tão apertados que você não conseguia ver o chão. Wang Bin excitou. Com tantos zumbis não valia a pena o risco. Não quando a vida de duas mulheres estava em jogo. Ele estava pronto para recuar e voltar outro dia. Mas Miao Huyun percebeu instantaneamente. Sua voz era firme. Se conseguir esse ouro significa que você pode derrubar todas as 4 gangues, então nós não vamos embora. Xiaoyu entrou sem hesitar. Irmão Wang, se perdermos essa chance, talvez nunca mais tenhamos outra. Vendo o fogo em seus olhos, Wang Bin não disse mais uma palavra. Ele cerrou os punhos, soltou um rugido e avançou direto para a horda de mortos-vivos. A aura do protagonista entrou em ação. Wang Bin abriu caminho entre os zumbis como uma tempestade, abrindo um caminho com facilidade. E então, com um chute poderoso, ele abriu a porta do cofre. No momento em que se abriu, todos congelaram em admiração. Isso é uma montanha de ouro de verdade? Os olhos de Miao Huyun se arregalaram enquanto ela examinava a sala. Pelo menos 40 toneladas, ela sussurrou. Nós somos ricos! No momento em que todos ouviram 40 toneladas, suas mandíbulas caíram. Peso, tudo isso? Nós nunca vamos tirar tudo isso. Seria preciso um exército inteiro. Mas Wang Bin manteve a calma e casualmente invocou sua interface de sistema. Uma voz robótica familiar interveio. Parabéns, jogador! Grande reserva de ouro detectada. Gostaria de iniciar uma atualização do sistema? Long Bin fez uma pausa e disse: escaneie o cofre. Quanto ouro exatamente? Resposta do sistema. Total atual, 46 mil genes de ouro. Prosseguir com a atualização? Não querendo assustar as meninas fazendo o ouro desaparecer do nada, Wang Bin rapidamente inventou uma desculpa para mandá-las para fora da sala. Assim que elas se foram, ele deu a ordem atualizar. Agora, um momento depois, o sistema confirmou a atualização concluída. Mega inventário desbloqueado. Agora você pode armazenar itens simplesmente pensando neles. Eles serão transferidos automaticamente para o seu inventário. Ao ouvir isso, o sorriso de Wang Bin se estendeu de orelha a orelha, totalmente incapaz de esconder sua alegria. Muito bem, então, absorva cada tijolo de ouro desta sala. Com um toque nítido, todo o cofre foi esvaziado em segundos. Cada barra de ouro absorvida ordenadamente em seu espaço de sistema. Olhando para seu espaço de armazenamento recém-desbloqueado, Wang Bin sorriu como um ladrão. Cara, chega de levantamento de peso para mim. Isso vale muito a pena. Sem perder tempo, ele perguntou: Ei, sistema, você pode atualizar novamente? Resposta do sistema: sim. A próxima atualização requer 30 mil genes de ouro. Após a atualização, você desbloqueará o sistema de loteria. O ouro pode ser usado para sortear recompensas aleatórias. Wang Bin estremeceu. 30 mil. Por que você simplesmente não me rouba diretamente? Ainda assim, depois de alguns segundos de gritos internos, ele cerrou os dentes. Que será, né? Atualizar. No momento em que a atualização foi concluída, Wang Bin ativou ansiosamente a loteria. Mas quando a máquina apareceu, ele piscou. Isto é isto. Eu te dei 30 mil de ouro e você me entrega a imitação da máquina caça-níqueis. O sistema respondeu calmamente. Cada sorteio custa 100 genes de ouro. O prêmio acumulado é extenso. 100 golpes. Valor garantido. Wang Bin sentiu sua alma deixar seu corpo. Acabei de gastar uma fortuna atualizando e agora você quer 100 genes por rodada. O que eu sou? Um homem ambulante? O sistema não se intimidou. Confia em mim, jovem. Gaste ouro, ganhe poder. Pagar para ganhar nunca falha. Wang Bin olhou para o ouro restante, cerrou a mandíbula e murmurou. Tudo bem, vamos jogar os dados. Talvez eu saia de uma bicicleta direto para um SUV de luxo. Com uma respiração profunda, Wang Bin puxou a alavanca da máquina de loteria. Enquanto o carretel girava descontroladamente, ele mal conseguia conter sua empolgação. Vamos lá, baby. Me dê algo inovador, uma habilidade de nível divino. Deixe-me acender. O giro diminuiu e finalmente parou em técnica de super combate. Wang Bin saltou socando o ar. Eu sabia que nasci com sorte. O rei dos jackpots. Mas naquele momento, o cursor se moveu para baixo. Um último tique. Prompt do sistema, parabéns. Você recebeu mais um de agilidade. Long Bin congelou. Um ponto de agilidade por 100 genes de ouro. Você está brincando comigo?
Alimentado por pura raiva e sal, ele rugiu que se dane. 10 puxadas. Agora mesmo. A tela lentamente ficou preta e exibiu 4 palavras arrepiantes. Obrigado por participar. Wombin agarrou seu peito. Eu acabei de ter um ataque cardíaco? O sistema continuou. Parabéns. Você recebeu 2 granadas, uma mira de visão noturna, um lançador de foguetes, 3 foguetes e um pacote de tiras picantes. Também concedido, livro de habilidades, proficiência em pontaria. Finalmente, algo decente? Wombin exalou em alívio. Não é exatamente o que eu queria, mas pelo menos não fui completamente enganado. Com uma mentalidade de que se dane, Wang Bin apertou o botão de 10 puxadas novamente. Sejamos realistas. Uma vez que um homem se vicia em jogos de azar, a lógica desaparece pela janela. Caras, vocês já passaram por isso? Só mais uma puxada, certo? 2 minutos depois, ele desabou. Você está brincando comigo? 10 puxadas e 5 delas foram obrigado por participar? Ele olhou para seus chamados prêmios. Uma garrafa de água e 2 pacotes de tiras picantes. Essa garrafa acabou de me custar 10 mil em ouro. Felizmente, 2 itens eram realmente úteis. Uma caixa de balas e um manual de artes marciais intitulado Grande Vedropong. Wang Bin folheou a descrição. Finalmente, ele soltou um suspiro de alívio. Bem, pelo menos consegui algo real. Isso deve me dar uma defesa decente. Chega de ser atacado de graça. Com o ouro armazenado e a farra da loteria encerrada, Wang Bin voltou seus pensamentos para o tempo. Um dia no mundo real significava 7 dias aqui. Ele tinha que fazer cada momento valer a pena. Wang Bin pensou que era hora de deixar a gangue Mad Shark sangrar um pouco antes que se tornassem uma ameaça para Xiao Yu e os outros. Com isso, ele pegou Huan Xiaoyu e Miao Ruyun e foi direto para a base da gangue Skyhawk, pronto para se juntar à briga e ajudar a esmagar os tubarões. Enquanto isso, o caos reinava nas linhas de frente do Skyhawk. Balas voando, explosões ecoando, as 2 gangues travadas em um combate feroz. Mova-se! Recarreguem rápido! Médicos de prontidão. Sob fogo de supressão implacável dos Skyhawks, a gangue Mad Shark não conseguiu ganhar 1 centímetro. Eles estão sendo repelidos com força. De volta ao acampamento Mad Shark, um tenente parecia nervoso. Chefe, continuamos enviando caras assim. Estamos nos comprometendo demais? Mas o chefe da gangue apenas zombou. Esses cabeças quentes lá na frente, eles são bucha de canhão, feitos para absorver balas. Aquele idiota ali, Fei, tem músculos por dias, mas um cérebro como tofu. Enviei esses grunhidos para atraí-lo para guardar o portão principal. Uma vez que ele estiver preso lá, seus outros flancos estarão bem abertos. Nós temos 4 vezes o número deles. Se rompermos em pelo menos uma frente, os Skyhawks estarão acabados. Enquanto isso, a guarda no topo da fortaleza Skyhawk começou a notar atividades estranhas. Um por um, ganchos de escalada voaram tilintando em um lugar ao longo das paredes de pedra. Espiando por cima da borda, os rostos dos guardas empalideceram. Abaixo deles havia um mar de soldados tubarões loucos, amontoados ombro a ombro. Comando, comando, presença inimiga maciça no lado leste. Um gritou em seu rádio. O relatório chegou à linha de frente e um subordinado correu rapidamente para informar o chefe Fei. Furioso, Fei bateu o punho para baixo. Liberem tudo, explodam eles para o inferno. As metralhadoras rugiram para a vida, cuspindo balas como chuva. Os grunhidos da linha de frente dos tubarões loucos foram abatidos em segundos, seus gritos ecoando pelo campo de batalha. Mas em outros lugares, a força principal já havia implantado escadas, preparando-se para subir de várias direções. Sob o comando de Red Hair, linhas de lutadores tubarões loucos invadiram as escadas como formigas. O primeiro chegou ao topo, ergueu a cabeça e bang! Seu crânio explodiu, o corpo caindo sem vida. Os olhos de Red Hair se arregalaram em pânico. Atirador, droga. É aquele bastardo que nos atingiu da última vez. Quando um chefe Mad Shark ouviu a notícia, sua expressão escureceu. Encontre aquele atirador. Eu o quero morto agora. O chefe Mad Shark ficou com um rosto tão escuro quanto uma nuvem de trovão. Sabia. Alguém está trabalhando contra mim das sombras. Antes que alguém pudesse responder, ele atacou chutando um tenente para fora do veículo. Se você não conseguir encontrar aquele atirador, não se preocupe em voltar. Então, com um sorriso distorcido, ele gritou para o resto. Escutem!
Quem encontrar esses ratos escondidos ganha um saco de farinha e uma garrafa de vinho tinto. No momento em que as recompensas foram anunciadas, os soldados se iluminaram como fogos de artifício, instantaneamente revigorados. Enquanto isso, Guan Xiaoyu teve um mau pressentimento. Ela podia sentir que sua posição de atirador havia sido exposta. Naquele momento, ela se lembrou do que Wang Bin lhe disse: não fique em um lugar. Assedie e mude de local constantemente. Mantenha-os adivinhando quantos de nós realmente existem. Sem hesitar, ela fez as malas e desapareceu em um novo esconderijo. De volta à linha de frente, o chefe Skyhawk Fei ainda estava gritando ordens como um verdadeiro comandante de campo de batalha. Naquele momento, um soldado correu e sussurrou: chefe, boas notícias. Alguém está amarrando os tubarões loucos. Parece que temos ajuda das sombras. Os olhos de Fei se iluminaram instantaneamente. De verdade, quem é o herói misterioso? Eu sou importante. E à beira de todo o caos, o homem por trás da cortina, Wang Bin, observou tudo se desenrolar com um sorriso calmo, orquestrando magistralmente cada movimento das sombras. Com Xiaoyu e Miao Ruyun atirando dos flancos, Wang Bin se sentiu completamente à vontade. Ele estava simplesmente esperando o momento perfeito para atacar e acabar com tudo em um movimento limpo. Enquanto isso, o chefe Mad Shark soube que havia sido emboscado novamente, mais de 20 homens mortos. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, fúria escrita por todo o rosto. Uma voz crepitou no rádio: chefe, devemos recuar? Isso o levou ao limite. Recuar meu cu. Quem recuar, atire neles à vista. Continue avançando. Desesperado para romper as linhas Skyhawk, ele finalmente puxou sua carta trunfo final, uma metralhadora Gatling que cuspia fogo azul. Seu massacre começou. Mas assim que ele estava rindo maniacamente, derrubando tudo à vista, um míssil riscou o céu como um julgamento divino. Boom! A explosão o mandou voando, homem, arma e tudo batendo na sujeira. Observando de longe, Wang Bin abriu um sorriso satisfeito, exatamente como planejado. De volta à base Skyhawk, o rosto viu a maré virar e quase chorou de alegria. Traga todas as coisas boas, hora de comemorar. Enquanto isso, Wang Bin guardou calmamente sua arma secreta no espaço do sistema e foi embora como se nada tivesse acontecido. Assim que Wang Bin estava prestes a partir, uma explosão estrondosa soou à distância, chocando todos em alerta. Momentos depois, a voz de Fei ecoou pelos alto-falantes do baixo Skyhawk. Quem quer que você seja, divino ou mortal, em nome da gangue Skyhawk, agradeço por salvar nossas vidas. Se você precisar de um favor do pequeno O.L. Fei, é só dizer a palavra. Ouvindo esta declaração sincera e ligeiramente exagerada, Wang Bin silenciosamente bombardeou o rosto e escapou sem dizer uma palavra. Após aquela batalha, a gangue Mad Shark ficou em frangalhos. 100 homens fortes haviam encolhido para apenas 30 sobreviventes. De certa forma, eles causariam mais problemas. De volta à base, Wang Bin sabia que era melhor não ficar parado. Para evitar qualquer emboscada futura enquanto ele estivesse fora, ele decidiu que era hora de se mudar. Ao amanhecer, ele liderou seu povo em direção aos arredores em busca de um novo lar mais seguro. A área estava cheia de zumbis, perigo em cada esquina. Mas era exatamente isso que Wang Bin queria ter o crescer mais forte. Ele tinha que continuar matando os mortos-vivos. Esse era o caminho para subir de nível. Ele até armou as 2 crianças mais novas do grupo, ensinando-as a se defender neste novo mundo. Depois de procurar um ponto de vista, Wang Bin ergueu seu rifle e disparou um único tiro para o céu, um convite aberto. Com certeza, zumbis de todas as direções começaram a se aglomerar em direção ao som. Wang Bin firmou seu 98K, mirou e começou a moer, tiros na cabeça voando. Ele continuou do nascer ao pôr do sol, nunca desistindo. Ao anoitecer, sua habilidade de tiro havia subido para 3 e a técnica de palma de ferro atingiu o nível 2. Progresso alcançado. Ouvindo que Wang Bin ficaria fora por um tempo, todos na base contribuíram para cozinhar um banquete pós-apocalíptico para mandá-lo embora em grande estilo. Diante de um banquete digno de realeza, o irmão Bin soltou seu suspiro mais dramático. Fui o mentor dela por tanto tempo
e nunca ganhei um jantar como este. Verdadeiramente, as meninas crescem e esquecem seus mais velhos. Mas antes que ele pudesse terminar o lamento, ele cruzou o olhar com Miao Ruyun, que estava lhe dando um olhar que poderia matar. Instantaneamente, ele mudou o tom. Só estou brincando. Cheira incrivelmente bem, não é? Olhando para os pratos, Wang Bin sorriu timidamente. Obrigado, Capitão Miao. Você realmente se superou esta noite. Mas Miao Reunião respondeu secamente. Nos meus dias de polícia, só dávamos uma última refeição como esta aos presos no corredor da morte. Então ela acrescentou, e o fazão selvagem? Xiaoyu caçou isso sozinha. Você deveria agradecê-la. Sem hesitar, Wang Bin passou um braço em volta de Xiaoya. Sabia que podia contar com você. Você é a melhor, Xiaoya. Mas então veio o golpe emocional. Claro, não precisamos agradecer um ao outro, certo? Já somos camaradas de armas, irmãos. Certo? Xiaoye, que estava internamente escrevendo sua confissão de amor, congelou. A palavra irmão atingiu como um crítico. Toda a sua expressão rachou. Depois do jantar, Wang Bin entregou seu lançador de mísseis, explosivos e todas as armas pesadas que ele tinha, deixando-as para proteção. Enquanto ele se virava para sair, Seiya ficou silenciosamente atrás dele, com os olhos cheios de saudade relutante. E então, com um flash de energia dimensional, Wang Bin voltou para o mundo real. A primeira coisa de volta ao mundo real, Wang Bin foi direto procurar seus 2 melhores amigos. Os 3 comeram frango e abriram cervejas comemorando como nos velhos tempos. Mas quando Wang Bin soltou casualmente a bomba de que estava investindo 4.000 barras de ouro em um negócio de joias para eles, suas mandíbulas caíram no chão. Eles rapidamente puxaram uma calculadora. O ouro está 400 por grama. Para 1.000 barras, são 800 mil. Enquanto seus rostos congelavam em choque, Long Bin permaneceu calmo como sempre. Relaxem. Terminem de comer e eu levo vocês até lá. Está tudo na minha vila agora. Um dos irmãos ficou boquiaberto. Vila? Irmão, desde quando você tem uma vila? Você é algum herdeiro rico disfarçado? De volta à vila, no momento em que viram montanhas de ouro maciço de verdade, ambos quase babaram no chão. Se isso é um sonho, não me acordem. Isso até Hong fez chutar ele bem nas costas. Tudo bem? Não é um sonho. É real. Wang Bin sorriu. Certo. Mexam-se. Vão procurar um local para a loja. Eu apareço para o corte da fita. Instantaneamente, ambos os manos se iluminaram. Puro fogo empreendedor acendeu em seus olhos. Quando Wang Bin acrescentou que eles também teriam uma participação no negócio, eles congelaram novamente. Espere! Participação inicial? Wang Bin deu de ombros. Claro, mesmo entre irmãos, negócios são negócios. Cada um de vocês recebe 10% da empresa. Considerem como seu investimento técnico. Agora vamos fazer acontecer. Ouvindo isso, ambos os manos de Wang Bin se sentiram um pouco culpados. Cara, nós não investimos um centavo. Apenas correndo com as coisas e você está nos dando 10%, isso é generoso demais. Mas Wang Bin acenou com a mão, já cheio de planos. Xinping, você é extrovertido e perspicaz. Assuma o comando da loja e lidere a equipe de vendas. Hongfei, você é calmo e orientado para detalhes. Você cuidará das operações internas e começará a aprender design de joias paralelamente. Uma vez que o negócio de joias esteja estável, lançaremos uma empresa de investimento em seguida. Nós 3 juntos construiremos um império. Os 2 manos ficaram tão emocionados que lágrimas encheram seus olhos. Eles estavam quase prontos para um choro em grupo. Bem no clímax emocional, o telefone de Wang Bin tocou. As vibrações da sala pararam de repente. Ele checou a tela. Era da empresa de logística. Sua remessa havia chegado. Eles saíram para encontrar um caminhão inteiro carregado com arroz, farinha, sal, enlatados e muito mais. Xingping levantou uma sobrancelha. E aí? Você está fugindo do país? Aquele tio rico está atrás de você de novo? Wang Bin simplesmente sorriu sem responder. Os suprimentos não eram para se esconder. Eles eram para apoiar sua outra vida no apocalipse. Claro, explicar isso teria explodido suas mentes. Então ele deixou passar. Com os negócios estabelecidos, Wang Bin tirou o resto do dia para relaxar e saiu para apreciar a paisagem, especialmente o tipo com pernas longas. Enquanto Wang Bin caminhava pela rua movimentada, ele não pôde deixar de se sentir desconectado,
Depois de tudo que ele passou no Apocalipse, enfrentando a morte, zumbis, traição, este mundo pacífico parecia quase irreal. Se eu nunca tivesse viajado para o deserto, talvez eu fosse como eles, correndo todos os dias apenas para sobreviver. Esse pensamento acendeu um fogo em seu peito. Não, ele jurou para si mesmo: vou subir ao topo em ambos os mundos. Realidade e Apocalipse, eu vou governar ambos. Naquele momento, um grupo de homens saiu de um beco bloqueando seu caminho. Seus olhos estavam hostis, seus movimentos tensos. Wang Bin soube instantaneamente: esses punks são daquele palhaço Li Gongzi. Um cara deu um passo à frente com o cabelo penteado para trás e óculos de sol. Garoto, escuta aqui. Você está enfrentando o irmão Corvo agora. É melhor mostrar algum respeito. Wang Bin nem sequer piscou. Ele bufou e continuou andando. Nada impressionado. O sorriso de Corvo sumiu. Li Gongzi deu a ordem: vamos quebrar uma das suas pernas. Quer fazer isso sozinho ou devemos ajudar? Wang Bin riu friamente, com os olhos afiados como lâminas. Se tiverem coragem, esqueçam a perna. A minha vida está bem aqui. Venham pegá-la. Nenhum dos lados cedia. Então concordaram em resolver a moda antiga. Vamos levar isso para o bosque. Cercado pelos capangas de Corvo, Wang Bin levou uma surra bem dada. A sua resistência quase se esgotou, mas ele estava pronto para cair lutando. Corvo ladrava ordens, animado e implacável. Aleijem-no, matem-no. Aconteça o que acontecer, eu assumo a responsabilidade. Quando o grupo atacou Bang, Long sacou uma pistola e disparou diretamente para o céu. O tiro ecoou alto e claro. Todos congelaram. Até o cérebro de Corvo entrou em curto-circuito pelo choque. As suas pernas ficaram moles como gelatina. Wang Bin rosnou: alguém se sente corajoso? Venha então. Quando morrerem, valerá a pena. 2 estou a ter lucro. Corvo estava prestes a urinar nas calças, mas com todos os seus subordinados a observar, ele não podia recuar agora. Ele avançou, tentando agir com firmeza, apenas para soltar um grito, quando uma lâmina escondida o cortou na traseira. Gritando e furioso, Corvo gritou: seu pequeno punk, a partir de agora, a nossa gangue Tigre Negro e você, ele nem sequer terminou. Long Bin levantou a sua pistola novamente, e assim Corvo mudou o discurso. Ei, sem ressentimentos, certo? Somos todos irmãos aqui. Vamos apenas considerar isso resolvido. Wang Bin girou a arma casualmente com os olhos frios. Isso foi tudo o que foi preciso para que toda a equipa de Crow levantasse as mãos para o ar como crianças no jardim de infância no dia do teste. Não dispare. Nós rendemo-nos. Wang Bin zombou friamente. Gangue Tigre Negro? E daí? Números? E daí? Um bando de cobardes como vocês quer me dar uma lição? Um dos bandidos riu nervosamente, acenando com a cabeça como um boneco. Tem toda a razão, irmão Wong. Então podemos ir embora agora? Wang Bin revirou os olhos. Sumam antes que eu mude de ideias. Sem hesitação, os lacaios içaram o corvo ferido e fugiram como ratos numa tempestade. Quando a carrinha desapareceu à distância, Wang Bin finalmente expirou. Ufa! Sorte de eles, se assustarem fácil, isso podia ter corrido muito pior. Naquele momento, o seu telefone tocou. Era Xingping. Mano, acabei de saber por alguém da escola que você foi arrastado por uma gangue. Ainda está vivo? Wang Bin Liu. Sim, ainda a respirar. Xingping finalmente relaxou. Mas quando se encontraram, o rosto de Xingping estava cheio de fúria. Aquele canalha foi longe demais. Você é meu irmão. Ele mexe consigo. Ele mexe comigo. Quando Wang Bin lhe disse que estaria fora por um tempo, Xingping imediatamente se ofereceu. Não se preocupe, eu cuidarei de tudo por aqui. Wang Bin deu instruções detalhadas sobre a loja de joias, amarrando todas as pontas soltas. Antes de partir, ele deu a Xingping um aviso sério. Escute, não vá provocar uma briga com Li Gongzi. Não quero que se machuque. Xingping acenou com a cabeça obedientemente por fora, mas por dentro o seu sangue fervia. Toque no meu irmão e pense que vai sair impune? Eu não preciso de ordens. Eu resolverei isso à minha maneira. Assim que Wang Bin desapareceu de vista, o rosto de Xingping ficou frio. Ele puxou o seu telefone e discou. Hongfei, você tem olhos no alvo? Encontrei-o. Hongfei respondeu calmamente. Aquele canalha, ela está numa discoteca, a festejar como um palhaço, com 2 raparigas penduradas nele. Na casa de banho do bar, Li Gongzi estava com o rosto vermelho e embriagado, rindo sozinho enquanto aliviava a sua bexiga,
completamente alheio a que uma tempestade de vingança se aproximava silenciosamente. Assim que fechou o zíper, duas mãos grandes pousaram suavemente nos seus ombros. Quem diabos? Ele estalou, virando-se para gritar. Romp! Um saco de serapilheira caiu sobre a sua cabeça como uma guilhotina. O que se seguiu foi uma surra tão brutal que podia ter sido transmitida em pay-per-view. Golpe após golpe, Hong Fei e a equipa entregaram o pacote completo de vingança da Irmandade com juros. Ferido e espancado, Li Gonzi finalmente gritou a sua identidade. Eu sou da família Li, do grupo Li. Eu pago o que quiserem. Apenas digam o vosso preço. Mas os dois não estavam interessados em dinheiro. Sem dizer uma palavra, arrastaram-no para a casa de banho pública como se fosse bagagem. Assim que abriram a porta da cabine, Xinping engasgou-se. Irmão, há quanto tempo este lugar não é lavado? Antes que Li Gonzi pudesse sequer gritar, eles o empurraram direto para o compartimento do vaso sanitário com a cabeça primeiro. Missão cumprida. Os dois saíram correndo rindo como lunáticos, gritando de volta. Li Gonzi provou a descarga real. Enquanto isso, de volta ao apocalipse, Wang Bin tinha acabado de voltar do mundo real, pronto para um bom banho relaxante. Ele tinha acabado de tirar a camisa, quando toque, 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 Xiao Yu enfiou a cabeça para dentro com as bochechas coradas. Irmão mais velho, não se importaria se eu me juntasse a você? Wang Bin instantaneamente se animou. Antes que ele pudesse sequer dizer não, Xiao Yu abriu a porta e entrou com um sorriso brincalhão que dizia que ela não estava ali para economizar água. Olhando para Xiao Yu, rosto de bebê, corpo escultural, o cérebro de Wang Bin quase entrou em curto-circuito. Isto é estimulante demais. Seu nariz não parava de sangrar e ele estava a segundos de desmaiar por perda de sangue e tentar sair para se refrescar. Mas antes que ele pudesse se mover, a toalha de Xiao Yu escorregou com um estalo. Então, como uma sereia, ela mergulhou direto na banheira. Wang Bin entrou em pânico. Xiao Yu, você é muito inocente. Dois adultos compartilhando um banho? Só casais deveriam fazer isso. Xiao Yu inclinou a cabeça com os olhos arregalados. Então por que você não me trata como sua namorada? Wang Bin congelou. Espere, Xiao Yu, você realmente gosta de mim? Suas bochechas coraram. Eu não sei, mas ultimamente não consigo parar de pensar em você, Wang Daish. O coração de Wang Bin disparou e, ela provavelmente só me vê como um cara mais velho confiável. Eu não posso me aproveitar dela assim. De repente, Xiao Yu se inclinou mais perto, intrigada. Wang Deiji, o que é isso flutuando na banheira? Wang Bin quase morreu na hora. Você é linda demais. Esta é apenas uma reação masculina normal. O rosto de Xiao Yu ficou vermelho como um tomate. A ficha caiu instantaneamente. Ela afundou mais na água, desejando poder simplesmente desaparecer. Wang Bin falou gentilmente. Xiao Yu, talvez os sentimentos que você tem por mim sejam apenas porque eu sempre cuidei de você. Mas você tem certeza de que isso é realmente amor? Xiao Yu mordeu o lábio e olhou nos olhos dele. Então Wang Deiji não gosta de Xiao Yu? Wang Bin riu suavemente. Claro, eu gosto de você, mas gostar de você não significa que eu deveria te tomar para mim. Eu só quero que você tenha certeza. O que você sente? É amor ou apenas gratidão? Xiao Yu inflou as bochechas e murmurou. Wang Deiji fala de forma tão complicada. Xiao Yu realmente não entende. Ele estendeu a mão e suavemente bagunçou o cabelo dela. É por isso que estou dizendo que não devemos nos apressar em nada. Você ainda não descobriu seu próprio coração. Quando você entender se você ainda sentir o mesmo, então podemos começar algo real. Não precisa ter pressa. Mas Xiao Yu, de repente, se inclinou mais perto, sua voz suave e séria. Mas Xiao Yu já descobriu. Xiao Yu está disposta. Mais tarde, Wang Bin saiu do banheiro e voltou para seu quarto, mas sua mente ainda girava com as palavras de Xiao Yu, sua voz ecoando em seu coração. Uma barra invertida, nada supera um banho quente. Wang Bin suspirou, sentindo cada músculo relaxar. Mas assim que ele se sentou, os pensamentos voltaram a surgir. Eu realmente não sei sobre o que ainda estou hesitando. Xiao Yu é tão gentil, atenciosa e doce. Sem mencionar aquela figura, meu Deus. Uma garota como ela, os caras lutariam até a morte só para conseguir um sorriso dela. Comparada a Zhao Qian, que apenas me usou como mão de obra gratuita, Xiao Ye está em outro nível. Talvez seja porque fui traído uma vez que não ouso mais responder aos sentimentos de alguém tão facilmente.
Ou talvez seja porque realmente gosto dela que estou levando isso tão a sério. Suspiro. Os sentimentos são uma bagunça às vezes, e quanto mais profundo fica, mais difícil será deixar ir, especialmente em um lugar como o Apocalipse. Assim que Wang Bin estava perdido no limbo emocional, a porta se abriu rangendo. Cis entrou com o rosto corado, vestida com algo perigosamente sedutor. Os olhos de Wang Bin se arregalaram, sangramento no nariz, instantâneo, catastrófico. Ele quase desmaiou na hora. Xiao Yu riu alegremente. Então Wang Dash gosta desse tipo de roupa barra invertida. Wang Bin, ainda apertando o nariz para estancar o sangue, gaguejou. Quero dizer sim, mas, Xiao Yu, onde você conseguiu essa roupa? Eu encontrei naquela pilha de roupas que você comprou para nós da última vez. Então, como eu estou? Wang Bin congelou. Espere, o quê? Isso estava no meu shopping virtual. Eles o atingiram. Ele passou horas navegando em uma certa loja online para conseguir equipamentos de tamanho adequado para todos. Em um ponto, o site recomendou a ele uma certa roupa picante, e por alguma razão, ele pensou que Xiao Yu ficaria incrível nisso. Ele apagou e acordou com vários pedidos. Enquanto ele estava em espiral, Xiao Yu de repente se jogou em seus braços. Wang Dash, eu me decidi. Eu quero me entregar a você. Desde que te conheci, não passei fome. Eu tive boa comida. Mas mais do que isso, você sempre foi gentil comigo. Quando estou com você, me sinto segura. Ela olhou para ele com os olhos brilhando. Wang Dash, por favor, me pegue. Antes que ele pudesse responder, ela se inclinou e o beijou, e Wang Bin finalmente se soltou. Com um rosnado baixo, ele a empurrou para baixo na cama. Você tem mesmo certeza? Sem volta. Tudo bem? Aquela noite foi longa, calorosa e inesquecível. Ao nascer do sol, Wang Bin e a equipe partiram mais uma vez, retomando sua missão de procurar ouro e sobreviver ao duro apocalipse. Durante o dia, alguns zumbis perdidos apareciam de vez em quando, mas Wang Bin estava bem equipado agora. Esses peixes pequenos nem contavam como aquecimentos. Para evitar chamar a atenção, o grupo lidava com eles silenciosamente, com lâminas sempre que possível. Em pouco tempo a noite caiu. Eles encontraram abrigo em um bairro elegante e deserto, um antigo distrito de vilas ricas, perfeito para descansar. Melhor ainda, o lugar estava cheio de itens valiosos de alta qualidade, perfeito para Wang Bin procurar itens raros e atualizar seu sistema. Tarde da noite, enquanto a equipe dormia profundamente, sombras rastejavam pela grama ao redor da vila. O cheiro de salsichas assadas atraiu um tipo diferente de predador. Xiao Yu acordou esfregando os olhos e saiu para usar o banheiro, mas ruídos nos arbustos a pararam em seu caminho. Espiando através da cortina, seus olhos se arregalaram. A vila estava cercada, lotada de estranhos se aproximando. Wang Bin se levantou em segundos. Ele reuniu a equipe e foi para a frente. Um olhar para fora e ele zombou. Tentando nos roubar? Ótimo. Vamos dar um exemplo de 2 deles primeiro. Bem. Tiros ecoaram na escuridão. Antes que os invasores pudessem sequer reagir, cabeças explodiram uma após a outra. Os inimigos restantes entraram em pânico. Aterrorizados com a precisão e a falta de piedade, eles largaram suas armas e se espalharam como baratas, fugindo para a noite. Observando os invasores fugirem para a noite, Xiao Yu cerrou os punhos com os olhos flamejantes. Eu juro, não deixarei ninguém machucar Wang Bin. Wang Bin olhou para sua expressão feroz e não pôde deixar de suspirar interiormente. Mulheres tão berserkers naturais. Enquanto isso, em um posto avançado desmoronando na borda do seu, um homem conhecido como Tio Wolf estava carrancudo. Como diabos eles nos viram na escuridão total? Ele supôs que o outro lado devia ter visão noturna ou algum tipo de tecnologia de detecção avançada. Enquanto o grupo murmurava frustrado, Tio Wolf de repente sorriu. Fácil de resolver. Lembra daqueles 300 zumbis que trancamos na extremidade oeste da vila? Vamos abrir os portões e deixá-los correr soltos. Vamos ver quanto tempo esses heróis duram quando a morte vem de todas as direções. E assim, um novo pesadelo foi silenciosamente posto em movimento. De volta à vila, Wang Bin presumiu que as coisas tinham se acalmado e disse a Xiao Yu para ir descansar um pouco. Mas essa garota, oh não, depois da luta, sua grude aumentou de nível. Ela se enrolou em Wang Bin como um polvo e se recusou a soltar.
Mesmo por um segundo, de repente, rosnados baixos e gemidos guturais ecoaram pela noite, interrompendo o momento pacífico de Wang Bin e Xiao Yu. Na escuridão, um oceano de zumbis tinha se aproximado da borda da vila, cercando todo o complexo como uma maré da morte. Wang Bin deu uma olhada e bocejou. Deixe-o esperar. Vou tirar uma soneca primeiro, descansar, então farmá-los por XP pela manhã. Enquanto isso, Tio Wolf observava alegremente de um telhado distante, esfregando as mãos. Não há como eles durarem. Assim que ficarem sem munição, vamos atacar e limpar. Para a maioria dos sobreviventes, uma horda de zumbis significava uma certa desgraça, mas, para Wang Bin, eles eram sacos de XP ambulantes, nada mais. Pela manhã, o chão do lado de fora da vila estava coberto de cadáveres de zumbis, como se um moedor de carne tivesse explodido. Tio Wolf olhou através de sua mira estupefato. Todos aqueles mortos-vivos que eu estocou, eliminados em uma noite. De volta para dentro, Wang Bin sentou-se em uma poltrona com os pés para cima. Xiao Yu massageava suas panturrilhas enquanto ele bebia chá e apreciava a brisa, vivendo como se estivesse de férias. E assim os dias se passaram. A vida de Wang Bin se resumia a 3 coisas: comer, dormir, moer zumbis, mas todas as coisas boas devem ter um ciclo. O sistema sinalizou. Acabou o tempo. De volta ao mundo real. Na esquina da rua, um vendedor de melão estava travando uma guerra de barganha feroz, com um mototaxista por alguns trocados. De repente, bam, um baque alto ecoou do beco próximo, assustando os dois, tanto que eles quase deixaram cair as calças. Enquanto isso, Wang Bin estava no final do beco, recém-retornado ao mundo real, com uma cara cheia de bro. Tirando um pouco de poeira, ele pegou seu telefone para verificar se algo importante tinha acontecido enquanto ele estava fora. A primeira coisa que ele viu, uma lista de chamadas perdidas com um nome que quase o fez rir, Zhao Qian, aquela ex-duas caras. O que ela quer agora? Não me diga que ela foi abandonada e quer se recuperar. Ignorando o drama, Wang Bin ligou para Hong Fei para verificar a loja de joias. A ligação mal se conectou antes de Hong Fei gritar: "Mano, onde você esteve? Estamos tentando entrar em contato com você há dias." Wang Bin respondeu casualmente: "Tinha alguns negócios." Sem sinal por lá. "Ah, a polícia não veio te procurar, né?" "Né? Sabe, depois que eu derrubei aquele punk do Tigre Negro, eu estava preocupado que eles pudessem apresentar acusações e arrastar vocês para isso." Hong Fei riu. "Qual é? Aqueles bandidos de rua chamando a polícia?" Isso o faria ser motivo de riso no quarteirão. De qualquer forma, a loja está quase pronta. Eu e Ximping estamos cuidando disso. Perfeito. Acabei de voltar hoje. Vamos nos encontrar amanhã e conversar sobre os detalhes. Assim que Wang Bin entrou em sua vila, pronto para um banho e um pouco de sono, seu telefone tocou novamente. Identificador de chamadas. Zhao Qian, que ele atendeu, e sua voz veio afiada como sempre. "Então por que você me ligou?" Do outro lado da linha, a voz de Zhao Qian soou conflituosa. "Wang Bin, ouvi dizer que você atirou em alguém da gangue Tigre Negro. Isso é verdade?" Wang Bin soltou uma risada fria. "E se for, meus negócios não são da sua conta para comentar." Saman suspirou. "Não estou tentando me intrometer. Eu só queria avisá-lo que sei que te machuquei antes e não espero perdão. Mas desta vez, você realmente se meteu em algo perigoso. Apenas tenha cuidado." Wang Bin estreitou os olhos. "Deixe-me adivinhar. Ligonzi te contou tudo isso." Zhao Qian não negou. "Isso mesmo. Ele ficou chocado quando ouviu que você tinha uma arma, mas só o tornou mais implacável. Ele está falando em contratar alguém, um profissional, para se livrar de você. Isso é tudo que posso dizer. Cuidado com suas costas." O tom dela mudou. "Ele está de volta. Eu tenho que ir." A chamada terminou. Wang Bin encarou o telefone com as sobrancelhas franzidas. "Desde quando Zhao Qian criou consciência? A menos que ela tenha descoberto que estou rico agora e quer rastejar de volta para a minha vida." Com o pensamento de assassinos de aluguel possivelmente vindo atrás dele, Wang Bin não ousou baixar a guarda. Ele decidiu acertar na loteria novamente, talvez marcar um novo item para salvar vidas. Ele pegou a alavanca e puxou. A máquina acendeu instantaneamente. Vagabunda! O prêmio girou como louco, com luzes piscando por toda parte. Então parou, direito no ícone do livro de habilidades. Wang Bin deu um tapa na coxa. "Vamos lá! Devem ser meus ancestrais queimando incenso a meu favor hoje."
habilidade adquirida, um efeito de travessia de junco, velocidade de movimento ridiculamente rápida, como velocidade de nível de teletransporte. Alegremente, Wang Bin correu para fora para testar. 10 quilômetros? Ele correu em menos de 1 minuto. Ele realmente ultrapassou o drone de entrega. Assim como ele estava maravilhado com seu novo poder e planejando futuras fugas, gritos altos chamaram sua atenção. Não muito longe, uma gangue de peões do Tigre Negro havia cercado um pai e uma filha, gritando, empurrando, claramente procurando por problemas. Ei, velho, onde está nossa taxa de proteção dos gangsters? Zombou avançando agressivamente. Assim que o punk levantou a mão, um cara careca saiu e o segurou. Relaxa, não os assuste. Eu vou cobrir, ele disse com um sorriso presunçoso. Mas o velho vendedor balançou a cabeça firmemente. Não precisa. Eu vou embora em breve de qualquer maneira. As pessoas que passavam deram uma olhada na gangue Tigre Negro e imediatamente se afastaram. Ninguém ousou intervir. De longe, Wang Bin estreitou os olhos. Uau! Esses caras realmente têm uma reputação. Claramente não é a primeira vez que são escória. De repente, o comportamento do bandido careca mudou. Enquanto o velho se afastava, ele o agarrou pela gola e o empurrou para trás. Sabe, eu sou um cara sentimental, e sua filha usando aquele uniforme escolar e já parecendo tão desenvolvida, totalmente injusto, não acha? Com um sorriso perverso, ele estendeu a mão para a garota aterrorizada. O velho gritou lutando, pare! Ela é apenas uma criança. Não toque nela. O ar ficou pesado. A garota ficou paralisada, com lágrimas nos olhos. Vamos poupar os detalhes. Sintonize no próximo capítulo. Assim que Wang Bin arregaçou as mangas, pronto para entregar alguma justiça justa. Rush! Uma súbita rajada de vento cortou a tensão. Do nada, um velho de cabelos brancos pousou ao lado deles como um trovão, agarrando o pulso do bandido no meio do movimento. O bandido careca rosnou, solte seu maldito fóssil ou vou espalhar sua cabeça por toda a rua. O velho nem piscou. Você? Tente, Júnior. O rosto do bandido ficou vermelho. Cabelo Verde ensina este velho uma lição. O punk de cabelo verde rosnou e avançou, balançando um soco pesado direto no rosto do velho. Bam! E imediatamente recuou como se tivesse socado ferro sólido. Sua expressão congelou. Que diabos, do que esse cara é feito? O velho sorriu calmamente. Vamos lá agora. Isso é o melhor que você tem? Parece um tapa de criança. Ele levantou uma mão. Experimente esta imparável palma de poder cintilante. Boom! Uma onda de choque trovejante irrompeu enviando todos os bandidos do Tigre Negro voando dezenas de metros como bonecos de pano. Enquanto o velho abaixava calmamente a mão banhando-se na glória, o bandido careca se aproximou sorrateiramente por trás dele, empunhando um banco como um taco. Assim que ele estava prestes a atacar, estalo, uma palma explodiu pelo ar. Wang Bin interveio quebrando o banco no meio do golpe em uma centena de lascas. Os olhos do velho se arregalaram em choque. Esse movimento poderia ser a lendária técnica Ixalan, poderosa palma vedra, e em sua idade, tal poder já incrível. O bandido careca, aterrorizado pelo golpe devastador de Wang Bin, caiu de joelhos e implorou por perdão. Com o problema resolvido, Wang Bin estava pronto para partir até que o velho gritou. Wang Bin, era isso? Nossos caminhos se cruzaram por um motivo. Você faria deste velho a honra de compartilhar uma xícara de chá? À mesa, o ancião elogiou Wang Bin sinceramente por sua força e espírito. Wang Bin, não sendo fraco, retribuiu os elogios. Ambos os homens trocando bravatas humildes e elogios para massagear o ego como profissionais experientes. Depois de algumas xícaras, o velho se inclinou com um sorriso. Que tal uma pequena luta de sparring só por diversão? Wang Bin acenou com a cabeça sem hesitar. O velho gesticulou. Você vai primeiro. Wang Bin não se conteve. Ele avançou com seu movimento característico, a palma do milagre. Mas o ancião simplesmente inclinou seu corpo, redirecionou a força com uma varredura graciosa e então contra-atacou com um único golpe de palma que parecia leve como uma pena. Ele tinha jogado Wang Bin vários metros para trás como um boneco de pano. Esta não era uma técnica comum. Era a essência do Taiji, a suavidade superando a força. O ancião era um verdadeiro grão-mestre. Após o duelo amigável, o ancião estava radiante, claramente impressionado com o talento e o coração de Wang Bin. Rindo alegremente, ele deu um tapinha no ombro de Wang Bin. Sabe de uma coisa?
Que tal eu te aceitar como um aprendiz com desconto? Os olhos de Wong Bin se iluminaram. Minha palma poderosa é forte, mas muito força bruta. Este estilo Taiji é de outro nível. Ataque, defesa, fluxo é perfeito. Sem hesitar, ele se ajoelhou e fez uma reverência. Obrigado, mestre. Por favor, aceite a saudação formal desse discípulo. O velho bebeu seu chá e suspirou com um sorriso. Não esperava dar um passeio e acabar com um discípulo tão valioso. Muito bem, levante-se. Tenho algo para te dizer. Meu nome verdadeiro é Li Zhongwei. As artes marciais que pratico são transmitidas na minha família. Eu nunca as ensino a estranhos. Os olhos de Wang Bin se iluminaram. Não passado para estranhos? Então, se você está me ensinando, isso significa que já me vê como família. Ele se endireitou e jurou: mestre, não se preocupe. A partir de hoje, vou treinar duro e honrar seu legado. Lesion teve a voz abaixada. O quanto você aprende depende de você. Mas se você desonrar esta linhagem ou cometer atos malignos, eu mesmo farei uma limpeza. Não me teste. Um arrepio percorreu a espinha de Long Bin. Droga, que pressão. Ele realmente é um grão-mestre. Parece que escolhi o professor certo. Eu juro, mestre, nunca farei nada para envergonhar você ou este caminho. Li Jonggu acenou com a mão. Muito bem, chega de formalidades. Sirva-me uma xícara de chá. Sua cerimônia está completa. Imediatamente, mestre. E assim, o vínculo deles foi selado. Depois de uma pequena conversa, cada um seguiu seu caminho. No dia seguinte, Wang Bin levou seus amigos Xingping e Hong Fei para comprar carros. Xingping piscou em descrença. Espere, eles realmente vão comprar carros de luxo para nós dois? Isso não é um pouco demais? Wang Bin encolheu os ombros. Vocês são parceiros de negócios agora. Um carro bom melhora a sua imagem e faz você parecer legítimo. Hong Fei sorriu. Ok, chefão. Então o que você vai comprar? Wang Bin sorriu. Eu já planejei tudo. Vou comprar uma van grande. O guerreiro da estrada supremo, um Janbei dourado. Hong Fei ficou de boca aberta. Janbei, você está comprando carros de luxo para nós e dirigindo uma van de entrega. Você está falando sério? Wang Bin riu maliciosamente, barra invertida. Não se preocupe. Eu tenho meus próprios planos. Ele imaginou Xiao Yu e os outros todos amontoados em uma van grande, rindo, conversando, viajando juntos. Uma equipe adequada precisa de um carro adequado. Big Jinbei, perfeito. Logo, os três chegaram a um clube de automóveis de luxo no centro da cidade. Wang Bin examinou as marcas e sorriu. Parece promissor. Vamos entrar. Os olhos de Hong Fei foram atraídos para um SUV laranja. Uau! Isso sim é uma fera. Provavelmente custa uma fortuna. Ele sussurrou: honestamente, se você não estivesse aqui, eu nem ousaria entrar neste lugar. Naquele momento, uma voz aguda soou por perto. Uma vendedora bem vestida estava repreendendo um colega do sexo masculino tímido. Quantas vezes tenho que te dizer? Não importa onde eu esteja. Se um cliente premium aparecer, você me chama para lidar com isso. O homem gaguejou. Mas você nos disse para nunca te incomodar quando você está em uma sala de descanso. Ela agarrou sua gola e sibilou. Então agora eu sou preguiçosa? Você está tentando roubar meus clientes? Você é apenas um contratado em período probatório. Tente fazer isso de novo e você estará fora antes do almoço. Long Bin franziu a testa enquanto observava. A política no local de trabalho é desagradável. Então clientes premium são reivindicados como território agora? Que enojo! Ele deu um passo à frente e interrompeu. Com licença, desculpe interromper. Meus amigos e eu gostaríamos de saber mais sobre os carros. Alguém pode nos mostrar as opções? A mulher se virou já irritada. Ei, vocês também. Tire as mãos desse carro. Você sabe o quão cara é essa pintura? Um arranhão e você estará trabalhando 10 anos para pagar. Ela apertou os olhos para Wang Bin, avaliando-o. Moletom vermelho, sem marca, totalmente cafona. Essas calças especial do vendedor de rua. Sapatos aceitáveis, mais baratos. Ela zombou. Deixe-me adivinhar, estudante universitário. Escute aqui, isto não é uma loja de aluguel de bicicletas. Estes são veículos de milhões de dólares. A expressão de Long Bin escureceu. O que é que isso significa? Claro, eu sei que tipo de lugar é este. Você acha que eu não posso pagar? A mulher zombou. Por favor, você e eu sabemos a resposta. Pare de tentar agir como rico. Se não vai comprar, não toque em nada. Um arranhão e você estará pagando isso para o resto da vida. Ela se virou para seu colega. Shaoli, estes clientes são todos seus. E não diga que eu não avisei. Se você não atingir sua meta de vendas este mês, está fora. Com isso, ela se foi sem olhar para trás.
Shaoli deu um sorriso estranho e curvou-se levemente. Desculpe por isso, senhor. Ela é sempre assim. Não leve para o lado pessoal. Deixe-me mostrar-lhe o local. Enquanto caminhavam, Long Bin perguntou: quão longe você está de atingir sua meta? Ele bateu levemente no ombro. Não se preocupe. Contanto que você leve isso a sério e nos dê um bom tour, vou garantir que você atinja seus números hoje. Tudo bem? Os olhos de Shaoli se iluminaram e ele rapidamente lançou seu discurso. Este aqui é o cupê de 4 portas CLS a partir de 630 mil. Potência suave, ótimo equilíbrio. É um verdadeiro artista. Hong Fei ergueu uma sobrancelha. Wang Bin, talvez não devêssemos exagerar apenas por aparências. Ei, contanto que sejamos honestos e trabalhemos duro, o negócio prosperará com ou sem carros chamativos. Wang Bin assentiu. Você tem razão. Vamos verificar algumas outras opções. Então ele se virou para Shaoli, mas honestamente, este é muito barato. Tem algo mais premium? Olhando para seus 2 irmãos, Wang Bin sorriu. Vocês sempre me apoiaram quando eu não tinha nada. Agora é minha vez de retribuir o favor. Isto é inegociável. Vocês não vão escapar dessa. Em breve, não estaremos apenas dirigindo luxo. Estamos construindo impérios que vocês 2 serão ricos além dos seus sonhos mais loucos. Irmãos para a vida toda, isso é uma promessa. Shelley observou os 3 com admiração nos olhos. Cara, a irmandade deles é algo mais. Tão real, tão altruísta. Eu gostaria de ter amigos assim. Mas espere, eles realmente podem pagar algo mais caro? Cautelosamente, ele perguntou: Irmão Wong, este aqui é o cupê de 4 portas Mercedes MG GT. Preço inicial 970 mil. O que você acha? Wong Bin olhou para o carro e assentiu. Eu gosto do design e das especificações, mas 970 mil ainda parece um pouco barato. Tem algo acima de 1 milhão? Shaoli quase engasgou. Na verdade, este é o topo desta linha, mas tem tudo: desempenho, aparência, recursos, o que você quiser. Quer experimentar? Ele abriu a porta respeitosamente. Por favor, irmãos, sintam-se em casa. Entrem, sintam o conforto. Hong Fei pulou no banco do motorista com os olhos brilhando. Uau! Este interior é irreal. Você pode sentir o luxo. Ele se virou sorrindo, pessoal. Entrem aqui. Vocês têm que experimentar isso.